Olá pessoal, bom, nessa aula eu quero discutir com vocês como que nós podemos aplicar o método de Euler explícito para simulação numérica de sistemas que estão representados no espaço de estados. Bom, se a gente relembrar, o método de Euler explícito, assim como os outros métodos que nós estamos estudando nessa disciplina, eles são aplicados para resolução numérica de equações diferenciais. E é por isso que ele pode ser utilizado, ou esses métodos podem ser utilizados também para simulação numérica de sistemas representados no espaço de estados. Por quê? Porque se nós relembrarmos, tá, na representação em espaço de estados, nós teremos ali um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem envolvendo as variáveis de estados. E é nessas equações que nós aplicamos ali os métodos como o de Euler explícito, Euler implícito e os outros métodos que estamos estudando nessa disciplina. Então, para ilustrar a aplicação do método de Euler explícito para esse cenário, onde eu tenho aqui um sistema representado no espaço de estados, vamos considerar o seguinte. Então, vamos assumir inicialmente que nós temos aqui um sistema de segunda ordem, composto por um corpo rígido de massa m, e esse corpo ele está conectado a uma parede através de um amortecedor com constante de amortecimento B e através de uma mola com constante aqui da mola K. Além disso, a gente considera que a este corpo é aplicada uma força externa FA, que aqui seria a nossa entrada. Por fim, nós estamos desconsiderando que existe atrito entre o corpo aqui e a superfície. Então vamos lá, o que eu quero aqui primeiramente é obter uma representação no espaço de estado para esses sistemas. Para isso, a gente tem que definir o seguinte, temos que definir três coisas. Primeiro, quais são as nossas variáveis de estado? E aqui eu vou considerar como sendo as variáveis de estado, como sendo o deslocamento, eu vou denominar o deslocamento x de t como uma variável de estado x1, e além disso, para outra variável de estado, eu vou considerar como sendo a velocidade. E essa variável de estado eu vou assumir como sendo aqui um x2 de t. Além disso, a nossa entrada é FA de t e eu vou representar como um U de t. Por fim, eu vou definir aqui que nós temos apenas uma saída e a nossa saída aqui é basicamente o momento linear, que é o produto da massa pela velocidade desenvolvida por este corpo. Bom, se nós então equacionarmos este sistema, nós vamos obter aqui a seguinte representação no espaço de estados. Então aqui eu tenho as equações envolvendo aqui as minhas variáveis de estado, onde eu tenho aqui a derivada da variável de estado x1 em relação ao tempo e a derivada da variável de estado x2 em relação ao tempo, calculado através dessas expressões aqui, ou dessas equações matriciais. E aqui eu tenho ainda a expressão para o cálculo da minha saída y de t, lembrando que a saída, neste caso, é o momento linear do corpo. Neste caso, se nós realizarmos então, essas multiplicações matriciais, a gente consegue então obter as seguintes equações. Por exemplo, aqui eu consigo verificar então que a derivada da variável de estado x1 em relação ao tempo é simplesmente igual à variável de estado x2. O que eu fiz aqui, eu multipliquei esse vetor por essa matriz e essa entrada por este valor. Além disso, eu consigo verificar também, multiplicando este vetor aqui por esta linha dessa matriz e esta entrada por este elemento, eu consigo verificar que a derivada da variável de estado x2 em relação ao tempo é dada por essa expressão aqui. E além disso, por fim, realizando aqui as multiplicações entre esses vetores, aqui eu chego que a minha saída y de t é simplesmente igual a massa vezes aqui a variável de estado x2. Ao expressar, então, essas equações neste formato aqui, aqui nós verificamos que nós temos duas equações diferenciais de primeira ordem. Uma equação diferencial de primeira ordem, que é essa primeira aqui, possui como função incógnita x1 de t, que é a minha primeira variável de estado. Além disso, essa segunda equação diferencial ela possui como variável, como função incógnita, melhor dizendo, a variável de estado x2. Então aqui nós vemos claramente que nós temos duas equações diferenciais de primeira ordem. E é nessas equações diferenciais de primeira ordem que nós aplicaremos o método de Euler explícito. Então quando nós utilizamos aqui um método de Euler explícito para realizar a simulação numérica de um sistema representado originalmente no espaço de estado, nós aplicaremos este método para a resolução das equações diferenciais aqui que envolvem as variáveis de estado. E uma vez que nós temos aqui as soluções para essas variáveis de estado, nós podemos calcular simplesmente a saída. Então vamos lá, pessoal. Vamos então pegar essas duas equações diferenciais e vamos resolver através do método de Euler explícito. Então vou aqui abaixo.
Então vamos lá, tenho ali duas equações diferenciais. A primeira equação diferencial envolve a variável de estado x1 e a segunda equação diferencial envolve a variável de estado x2. Para calcular de forma numérica os valores da variável de estado x1 através do método de Euler explícito, nós recorremos para esta equação aqui, onde o valor de x1 no instante posterior é igual ao valor de x1 no instante atual mais ΔT vezes a derivada aqui de x1 em relação ao tempo, calculado no instante atual. E para resolver de forma numérica a segunda equação diferencial, cuja função incógnita é a variável de estado x2, nós recorremos para essa expressão aqui, onde eu tenho que o valor de x2 no instante posterior é igual ao valor de x2 no instante atual, mais ΔT vezes a derivada aqui da variável de estado x2 calculada no instante atual k ΔT. E para determinar esses valores aqui de derivada, basta que a gente recorra a essas equações diferenciais. Inclusive, nessas equações, essas derivadas aqui já estão isoladas. Então, basta pegar esses valores e amostrar no instante de t igual a k ΔT. Então, fazendo isso, nós obtemos exatamente estes resultados aqui. Então, por exemplo, substituindo aqui esse resultado da derivada da variável do estado x1 em relação ao tempo amostrado no instante k ΔT, pegando esse resultado e substituindo aqui na equação 3, nós chegamos a essa expressão aqui para o cálculo da variável de estado x1. Além disso, substituindo aqui este resultado da derivada da variável de estado x2 em relação ao tempo, no instante de tempo k ΔT, substituindo esse resultado nessa segunda expressão, nós chegamos aqui então nós chegamos nessa expressão aqui para o cálculo então da variável de estado x2 no instante posterior, k mais 1 vezes ΔT. Portanto, aqui a solução numérica daquelas duas equações diferenciais é dada aqui por essas duas expressões. Lembrando que essas equações aqui de cálculo foram obtidas através do método de Euler explícito, onde aqui nós vemos que o valor da variável de estado x1 no instante de tempo posterior, deixa eu só arrumar aqui, nós temos aqui ainda um ΔT, né? Então só arrumar aqui. Temos então x1 ΔT. Então, aqui é o valor da variável de estado x1 no instante posterior, calculado dessa forma aqui, e o valor da variável de estado x2, calculado aqui no instante posterior, é calculado desta outra forma. Então, aqui nós utilizamos o que? O método de Euler explícito para resolver as equações diferenciais aqui que compõem o meu modelo em espaço de estado. Agora, para calcular a saída, é bem simples. Uma vez que eu tenho aqui a solução, neste caso, da variável de estado x2, eu consigo calcular a saída desta forma aqui. Lembrando que a saída, neste caso, é simplesmente igual ao momento linear. Então, neste caso aqui, eu tenho aqui as soluções numéricas das variáveis de estado x1 e x2, e a minha saída eu posso calcular simplesmente como sendo desta forma aqui, onde a minha saída no instante k ΔT é igual a m vezes aqui o valor da variável de estado x2 também no instante k ΔT. Como que eu obtive essa expressão? Eu obtive essa expressão a partir, então, simplesmente aqui da equação da minha saída, amostrado aqui no instante tempo k ΔT, tanto aqui para y de t, quanto neste caso para a minha variável de estado aqui x2. Então, o cálculo aqui da saída, para o cálculo da saída eu não aplico aqui o método de Euler explícito no cálculo da saída, por quê? Porque o método de Euler explícito é só aplicado aqui para a resolução dessas equações diferenciais. Então, neste caso, só para fechar este primeiro ponto aqui de discussão, essas aqui são as equações. Essas então são as equações que nós utilizamos então para resolver de forma numérica o sistema que estava inicialmente representado através ali do espaço de estado. Nós podemos simplificar essas notações omitindo aqui o ΔT apenas para termos ali expressões mais concisas, né, e mais diretas. Então aqui eu tenho que o valor de x1 em k mais 1 é igual a x1 mais ΔT, x2 k mais 1 é igual a menos aqui ΔT, km, por aí vai. E aqui o valor da nossa saída. E para ilustrar como que nós podemos então aplicar essa solução numérica ali do nosso sistema, vamos considerar o seguinte. Então vamos ao que teve e vamos considerar que o nosso sistema ele terá composto ali pelo corpo rígido de massa m,
conectado a uma parede através de um amortecedor com constante de amortecimento B e através de uma mola com constante da mola K. Aqui nós vamos considerar então que o nosso corpo possui massa de 1 kg, constante da mola ali de 0,5 newton segundo por metro, e além disso a constante da mola igual a 0,75 newton por metro. E vamos resolver então esse sistema, ou seja, vamos ali calcular então a saída do sistema. Além disso, eu vou considerar então inicialmente aqui que a nossa entrada, que o de T aqui, o de T não está representando o degrau unitário, tá? Mas eu vou considerar aqui que a nossa entrada aqui é, por exemplo, aqui um sinal senoidal com uma frequência de 0,5 Hz. Então vamos ao Octave e simular esse sistema aqui. Então vamos lá, deixa eu chavear aqui. Então aqui no Octave eu vou criar um novo script aqui. Então, só digitar aqueles comandos iniciais, clear CLC, colocar os parâmetros do sistema. Um corpo de massa de 1 kg, 1 kg, constante ali do amortecedor de 0,5 newton segundo por metro, constante da mola K igual a 0,75 newton por metro. Além disso, tá? Aqui eu vou criar então, a seção aqui para colocar uma seção aqui referente ao método de Euler explícito. Vou criar aqui dois vetores. O primeiro vetor vai armazenar os valores ali da variável de estado x1 que eu vou calcular através aqui dessas expressões de x1 de k mais 1, e também vou criar um outro vetor para x2 de k e um outro vetor ali para y de k. Então, x1 aqui, vou criar aqui uma seção de parâmetros de simulação. Definir aqui nosso passo de simulação, dt, vou colocar como 0,1 inicialmente. Tempo máximo de simulação, aqui eu vou deixar em 20 segundos, vou criar um vetor de tempo, 0, dt, até t máximo. O vetor aqui de estado x1, eu vou criar um vetor com uma linha e o número de colunas igual ao número de elementos do vetor de tempo. O que esse vetor vai fazer? Ele vai armazenar aqui os valores das variáveis, os valores que a variável de estado x1 vai assumir a cada instante de tempo. Vou criar aqui um vetor x2 também, zeros de mesmo tamanho, tempo, alguma coisa assim. E vou criar aqui um vetor da minha saída y, um vetor também de zeros, uma linha e um número de colunas igual ao número de elementos do vetor tempo. Além disso, tá, para a resolução aqui numérica desse sistema, como aqui nós temos, tá, nós temos aqui um sistema composto por duas variáveis de estado, lembrando que essa primeira variável de estado é o deslocamento, a segunda variável de estado é a minha velocidade. Para resolver esse sistema eu tenho que ter as condições iniciais para essas equações diferenciais aqui. Então, eu vou assumir inicialmente, tá? Por exemplo, que a posição aqui inicial, no instante zero do meu sistema é 0 metros, e que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. O que isso significa? Lembrando que a posição aqui, o deslocamento é igual a variável de estado x1, significa então que x1 de 0, né? O x1 aqui no instante de 0 é igual a 0, e o x2, que é a minha variável de estado referente aqui, a minha velocidade neste caso, ou seja, o primeiro aqui, valor de x2, é também 0. Então, as condições iniciais para minhas variáveis de estado x1 e x2 é 0, onde x1 aqui é posição e x2 é a velocidade. Então, retornando aqui, então vou adicionar essas condições iniciais. Então, aqui na primeira posição do vetor x1, que refere-se a um instante de tempo de 0 segundos, vou colocar aqui o valor 0. Naturalmente, isso daqui não seria necessário, por quê? Porque o x1 já é todo um vetor de zeros, mas eu prefiro colocar de forma explícita aqui, para que eu não me confunda depois em uma situação que eu queira colocar uma condição inicial diferente de 0. Mesma coisa que para x2, então x2 aqui na primeira posição do vetor x2, que refere-se ao valor de x2 no instante de tempo de 0 segundo, estou colocando aqui o valor 0 referente à condição inicial. E agora, então, vou criar um laço de repetição, k igual a 1 até o número de elementos aqui do vetor de tempo, até a penúltima posição. E agora eu vou simplesmente então escrever essas expressões que estão apresentadas aqui no quadro. Então, para x1, x2 e para y, onde y aqui é a nossa saída do sistema que a gente está considerando aqui. Então, tem aqui que
x1 de k mais 1 é igual a x1 de k mais ali dt vezes o x2 de k. Se eu não me engano era isso, vamos só voltar. x2 de k, é isso aí. E tenho também que o x2 aqui de k mais 1 é igual a menos dt, k sobre m. Então aqui a gente tem menos dt vezes aqui o k dividido por m vezes o x1 de k menos ali, teremos ali o mais, desculpa, mais ali 1 menos ali dt vezes b sobre m, m maiúsculo, vezes x2 de k. Vamos só conferir para ver se é isso mesmo. É isso aí. Mais ainda, né, dt vezes, ou dt, melhor dizendo, dt dividido ali por m, vezes a nossa entrada. A nossa entrada, neste caso, a nossa entrada U, é uma entrada senoidal ali com frequência de 0,5 Hz. Então aqui o pessoal poderia fazer de duas formas. Poderia criar aqui um vetor de entrada, U, e calcular, né, U seno aqui de 2 vezes π, vezes aqui vezes 0,5, vezes ali o vetor de tempo, dessa forma aqui, e aqui neste caso eu ia pegar simplesmente o U de k, ou uma outra forma de fazer isso seria colocar diretamente a expressão do seno. Então, seno 2 aqui, vezes π, vezes 0,5, e aqui ao invés de multiplicar pelo vetor de tempo, eu teria que multiplicar pelo instante de tempo referente aqui à iteração k. Então, esse instante de tempo seria o quê? dt vezes o k. As duas formas estão corretas. Tá? Vou deixar dessa segunda forma aqui, onde aqui eu tenho então o meu sinal de entrada, ou o valor da minha entrada para a iteração k, ou para o instante de tempo k vezes ΔT. E além disso, para a minha saída, eu tenho aqui o y de k, e na minha saída é igual a m vezes ali o x2 de k. Então, dessa forma aqui eu tenho, então, estou resolvendo de forma numérica aquele sistema que estava inicialmente representado no espaço de estado, estou resolvendo ele através do método de Euler explícito. Lembrando que o método de Euler explícito foi aplicado aqui para a resolução das equações diferenciais que fazem parte do meu modelo em espaço de estado. Eu vou salvar e como exemplo 1, vou executar esse código só para ver se não tem nada errado. Aparentemente foi executado até o final, vou na janela de comandos, como não tem nenhuma mensagem de erro, então ele foi executado até o final. E agora eu vou aqui apresentar os resultados, vou criar aqui uma figura. Primeiro eu vou apresentar aqui a minha saída, tempo, saída y, lembrando que essa saída y aqui refere-se a um momento linear. Momento linear tem ali quilograma vezes ali metro por segundo. O eixo x é referente ao tempo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, colocando ali na minha entrada, lembrando que a minha entrada aqui é um sinal senoidal, uma frequência de 0,5 Hz, né? Então a minha saída, que é o momento linear, ele vai ser aqui dado por esta expressão, tá? Se eu quisesse apresentar também a entrada e a saída no mesmo gráfico, eu poderia aqui fazer o seguinte. Então eu poderia aqui, eventualmente vou alterar aqui, né? Então vou criar um vetor, então com as amostras da minha entrada. Então aqui eu vou colocar o vetor de tempo mesmo, que a gente criou aqui em cima, e colocar o de k. E neste caso, aquilo que nós faríamos, eu vou dar aqui um plot, tempo, e colocar também a minha entrada, e colocar o comando aqui hold on, para que as duas curvas fossem apresentadas. Eu vou tirar esse y aqui, vou colocar uma legenda, por exemplo, legenda. Então o primeiro aqui é a nossa entrada, o de t, lembrando que o de t neste caso não é o degrau unitário, mas é só uma representação da entrada, e aqui a nossa saída, y de t. Então, eu vou só aqui alterar o tamanho da fonte, font size, deixar aqui tamanho 13, valor do tipo. Então aqui em azul eu teria a minha entrada e em laranja a minha saída. Se eu quisesse adicionar um grid, uma grade no fundo, poderia só colocar aqui o grid on. Além disso, pessoal, aqui também durante esse procedimento de cálculo, nós também acabamos calculando aqui os valores da variável de estado x1 e da variável de estado x2 para cada iteração, ou para cada instante de tempo. Eu poderia simplesmente também apresentar esses valores, tá? Então, vou plotar aqui, então, tempo, o valor da variável de estado x1, dar o hold on, e o valor também
e a curva, melhor dizendo, da variável de estado x2. Lembrando, nesse caso, que a variável de estado x1, o que ela é? A variável de estado x1 é o deslocamento e a variável de estado x2 é a minha velocidade. Então, vou deixar aqui deslocamento em metro e a variável de estado x2, que é a segunda que eu estou apresentando, é a velocidade, que é em metro por segundo. Então, estou apresentando aqui variável de estado x1 e x2. Vou executar novamente esse código. Então, aqui nós temos as curvas da entrada e da saída, e aqui as curvas aqui das nossas variáveis de estado. Em azul eu tenho o deslocamento desenvolvido pelo corpo e em laranja eu tenho a velocidade desenvolvida por esse corpo, quando aqui, lembrando que o sistema, nosso sistema massa, amortecedor, mola, eu estou aplicando na entrada desse sistema aqui um sinal senoidal de amplitude unitária com frequência de 0,5 Hz. Ou seja, eu fico aplicando ali uma força senoidal que ela aumenta até 1 newton, vai ao máximo para a direita, e 1 newton depois vai ao máximo para a esquerda de 1 newton, e essa variação, essa frequência ali de variação dessa força é de 0,5 Hz. Então é dessa forma, pessoal, que nós podemos então utilizar o método de Euler explícito para realizar ou para obter a simulação numérica de um sistema representado originalmente no espaço de estados.